Não mais dor, não mais morte. Uma cidade toda de ouro, o muro é de jaspe. Que coisa gloriosa. Mas o que mais me alegra, vou ver o meu Senhor face a face. Eu verei o Rei da Glória, aquele que é a razão da minha existência, a razão da minha história. Por isso, meu irmão, realmente é um privilégio estar na casa do Senhor. É uma graça. Milhares, bilhões de pessoas estão distantes, mas você está na casa do Senhor. Diga comigo: o poder da vida e da morte está na minha boca. Terei palavras de vida e não de morte. Falarei de vitória, não de derrota. Falarei de avançar, de conquistar, não de retroceder. Falarei de coisas doces, não de coisas amargas. Falarei de saúde, não de enfermidade. Falarei de sonhos, de projetos, de visão, mas não falarei da vida alheia, porque a minha boca é um manancial de bênção. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Honra e glória ao Santo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Tome assento, amado. Uma das grandes questões que perturba a nossa mente, o nosso coração, é quando a gente vê uma pessoa que vive de uma maneira desgraçada. Pessoas que vivem com problemas de saúde terríveis. Nações em grande miséria, sofrendo grandes catástrofes e as desgraças e tudo mais. E nós somos muito dados à tendência a querer trazer tudo para o âmbito natural. E com o nosso pseudo-conhecimento, dizemos que foi a natureza. Não, é o planeta. Sempre tentando achar uma desculpa para as desgraças que vêm, para os problemas que vêm. Mas a palavra ela é bem clara e ela diz que é bênção ou maldição. Sempre existe uma razão pela qual as desgraças estão acontecendo. Em Moçambique, eles expulsaram os brancos, estavam se libertando vamos assim dizer, do subjugo, do jugo de Portugal, e expulsaram então os portugueses, mataram os portugueses, todos os brancos foram expulsos. E dá a impressão que está certo, porque eles eram colônia de Portugal. Mas hoje, se você entrar lá no seu computador e colocar Alasca, você vai perceber que o Alasca pertence aos Estados Unidos. E também não tem nenhuma ligação de território. O Alasca foi comprado. Os Estados Unidos comprou o Alasca. Um presidente cristão resolveu comprar aquilo. Pagou 7 milhões de dólares. É um monte de gelo. Até na época eles zombaram do presidente, riram dele, falaram mal dele. Depois descobriram ouro, petróleo e outras coisas no Alasca. Eu pergunto para você, você moraria no Alasca? Paga-se muito bem. É um país de primeiro mundo porque pertence aos Estados Unidos, ou seja, é uma colônia dos Estados Unidos. Moçambique era colônia de Portugal, ou seja, era Portugal antes. Ou seja, era um país europeu na África. Mas porque alguém achou que estava sendo escravizado, ou porque alguém achou que estava sendo dominado, foram envenenados por uma opinião alheia e se rebelaram todos. Podemos dizer assim que mataram as autoridades. Bem, agora o governo estava na mão deles. E dá a impressão que agora, já que era só uma raça que iria governar, estaria tudo certo.
já que a raça dominante foi expulsa. Não, agora eles começaram a se matar entre si. Percebeu? Entraram em guerra civil, se matavam uns aos outros, e todos os velhos morreram. Aqueles que haviam vindo das colônias morreram também. Não bastasse isso, os céus se fecharam, os animais desapareceram, e a terra não produzia mais nada. A pastora Adelaide orava ao Senhor e dizia: que haja paz, que haja paz. Converte os corações, papai, e que haja paz, e que haja paz. E levou todas as igrejas a orar e pedir que o povo pedisse paz e pedisse perdão dos seus pecados. Deixa eu dizer para você, no dia em que o governo, os partidos, assinaram um acordo de paz, no mesmo dia choveu. Coincidência, não? No dia em que eles fizeram a paz, a bênção do Senhor veio. Existem algumas coisas na nossa vida que não vão bem, algumas coisas que não dão certo, e muitas vezes nós demoramos para perceber aonde está o nosso pecado, aonde está o nosso erro. Mas enquanto você não reconhecer o teu pecado, os céus continuarão fechados. Enquanto você continuar achando que o problema são os outros, você vai continuar no marasmo dos teus pecados. No momento em que você reconhecer que tudo o que você vive são as tuas escolhas, as tuas decisões, e que as maldições de alguma maneira tocaram na tua vida, tocaram na tua casa, em consequência do teu pecado. Diga comigo: Deus é justo. Sim, é verdade que se eu estiver perto de uma pessoa má, pode respingar em mim a desgraça, pode respingar em mim o castigo. Algumas vezes o Senhor diz na sua palavra: aparte-se do fulano, porque eu vou castigar ele. Aparte-se dessa nação, porque eu trarei juízo sobre ela. Foge dessa terra, porque eu trarei fome sobre essa terra. Existem alguns imigrantes norte-americanos que quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles haviam fugido de uma guerra, onde um profeta de 13 anos dizia: fujam dessa terra porque os bandeira vermelha vêm. E o que me chama mais atenção não é o profeta ter 13 anos, é as pessoas acreditarem num profeta de 13 anos. E fugiram, venderam tudo que tinham e foram embora. Alguns mal e mal conseguiram comprar as passagens. Bem, aquela terra foi devastada pela guerra, mas aqueles que ouviram a voz do Senhor foram poupados. Você percebe? Aquele que anda com Deus, ele escapa da maldição, ele escapa da desgraça. Quando você estiver lendo a palavra do Senhor e você estiver lendo sobre Moisés, você vai ver ele praguejando e as pragas caindo sobre o Egito. Exatamente isso, caindo sobre o Egito. Aonde estava o povo de Deus não havia praga. As trevas cobriram o Egito, mas aonde o povo de Deus estava havia luz. Se percebe? Quando você está em comunhão com Deus, a desgraça não vem sobre você. Meu amado irmão, minha amada irmã, você precisa crer, o teu Deus é justo. Ele não é injusto, Ele não vai deixar algo acontecer simplesmente por acontecer. Tudo que acontece na nossa vida tem relação com as nossas escolhas. Por isso hoje eu te digo, reveja a tua história, reveja a tua caminhada. Não tente achar um culpado apontando o dedo para os outros. Não faça isso. Olhe para você. Olhe para você, olhe para a tua história. Quando nós andamos ao redor do mundo e conhecemos a história das nações, nós percebemos que sempre existe alguém dizendo que eles são o que são por culpa do fulano. Não, meu irmão, a decisão foram deles, as escolhas foram deles, sempre. Tudo o que você é hoje é fruto das tuas escolhas,
da escolha da tua família. Então nessa manhã, eu te convido a crer que o teu Deus é justo, o teu Deus é correto. Nós não queremos ser roubados pelo nosso governo, não é verdade? Mas a maioria da nossa nação, se tiver a chance de roubar, vai roubar. Boa parte do nosso povo, se tiver a chance de desviar um dinheiro, vai desviar. Ou seja, toda a massa é corrupta. Não é quem está lá em cima que é corrupto. Nós somos corruptos. Nós vivemos errado, fazemos as coisas erradas. Nós só não fazemos coisa pior porque não tivemos a chance. Mas no dia em que nós começarmos a andar de maneira correta, no dia em que nós decidirmos mudar as nossas atitudes, tenha certeza, vai influenciar a nossa geração. E quem sabe a próxima geração que chegar ao poder, seja uma geração correta, seja uma geração honesta. Abra a palavra do Senhor. Salmos, número 68, verso 1. Salmos 68, verso 1. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão diante dele os que o odeiam. Veja, fugirão de diante dele os que o odeiam. As pessoas odeiam a Deus. Elas odeiam a palavra, elas odeiam o evangelho, elas odeiam o povo de Deus. Me refiro ao cristão e ao judeu. Eles odeiam. Por quê? Porque as suas obras são más. E o povo de Deus denuncia o pecado, denuncia o erro. As pessoas, elas não querem estar junto do pastor, não é porque o pastor é ladrão, é porque elas são erradas e elas sentem os seus pecados. Então inventam uma desculpa no seu coração e na sua mente, para dizer por que não quer andar com o pastor, porque o pastor é errado. Atacam o povo de Deus com os seus pecados, não com o pecado do povo de Deus. Verso 2. Como se impele a fumaça, assim tu os impele. Assim como a cera derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Os ímpios, que são pessoas sem fé, derreterão na presença de Deus. Não vão suportar a sua presença. Verso 3. Mas alegrem-se os justos, e regozijem-se na presença de Deus e folguem de alegria. Ele diz, o sábio, ele diz: eu sou velho e nunca vi o justo mendigar o pão. A pessoa que é justa, a pessoa que é correta, você não vai ver ela mendigar o pão. Você não vai ver ela pedindo comida, você não vai ver ela pedindo esmola. Ela é correta, ela é justa. E Deus a honra. E Deus supre as suas necessidades. Abra comigo, Deuteronômio 27. Vamos meditar um pouco nas maldições. Deuteronômio 27, verso 15. Abra a sua Bíblia. É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 27, verso 15. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em lugar escondido. Todo o povo responderá: amém. As pessoas, elas tentam criar os seus deuses, porque na verdade não querem um Deus, querem uma criatura para manipular. Deus você não manipula. Deus você obedece.
Não tem como você pegar Deus e pendurar na sua parede. Não tem como pegar Deus e colocar dentro de um copo d'água. Não tem como você pegar Deus e fazer nada com Ele. Ele é Deus, está assentado no alto e sublime trono e julga as nações. Aleluia. Maldito aquele que desprezar a seu pai e a sua mãe. Olha, é bem claro, maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. Quantos filhos desprezam as palavras dos pais, desprezam o que a mãe ensina, desprezam a autoridade dos pais. E às vezes eu me preocupo porque alguns pais não querem ser chamados de senhor, não querem ser chamados de senhora. Meu irmão, eu sou senhor da minha casa, sim. E para a sua vida eu também sou senhor. Se você quiser ser abençoado por mim, você tem que entender, eu sou senhor na sua vida. Ah, não me chama de senhor porque eu não sou velho. Não tem a ver com a minha velhice, tem a ver com a minha autoridade. Você pai, você mãe, é senhor da sua casa, é senhor dos seus filhos. E você deve exercer a autoridade como senhor e como senhora. Você não é um jovenzinho, você não é uma mocinha. Você é responsável por aquela vida e deve exercer autoridade sobre elas, para que eles cresçam no caminho da justiça. Você precisa exortar, redarguir, corrigir, ensinar o caminho da justiça. Você não pode ser frouxo, você tem que ser verdadeiro. Mas o texto está dizendo, é maldito aquele que despreza seu pai e sua mãe. Se o teu filho se chegar ao ponto de se rebelar contra o teu senhorio, ele será maldito. Verso 17. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo. Sabe onde termina o terreno? A pessoa tem a ideia de que se ela colocar meio metro para dentro, 20 centímetros para dentro, não tem problema. Tem problema sim. Você está invadindo o terreno do outro. Não tem como, irmãos. É maldito. Se você remove aquilo que pertence ao outro, você é um maldito. Pare bem para pensar. Quando você chega no estacionamento e alguém resolveu estacionar o carro atravessado, sabe? Ele não consegue ocupar uma vaga, ele ocupa duas. É um maldito. Não preciso nem amaldiçoar, a palavra já amaldiçoou. Vocês gostaram, né? Que não seja você, porque a maldição pega. Sabe, quando fala aqui do termo do teu próximo, ele está falando de aquilo que pertence ao outro. Maldito aquele que perturba aquilo que é do outro. Por que roubar? Por que desviar? Por que fazer algo que faz mal para o teu irmão, faz mal para o teu amigo, faz mal para o teu parente, ou faz mal para aquela pessoa que você nem conhece? As pessoas, elas não têm noção das coisas, elas fazem de qualquer maneira. Já que nós estamos no estacionamento aqui, vamos falar um pouquinho. Você chega no aeroporto, tem tanta vaga de idoso que você fica pensando, meu Deus, todos os velhos vieram para o aeroporto. Sabe o que é isso? A pessoa que fez isso é um maldito. Ela não parou para pensar no cidadão de bem trabalhador. Ela simplesmente ideologizou, criou um pensamento. Tantas mil vagas para o idoso. Como se fosse verdade. Por que não entra lá e não verifica quantos idosos estão dirigindo? Quantos idosos entram no aeroporto? Quantos idosos chegam no hospital? Faz a coisa certa, mas retiram os limites dos outros, retiram a oportunidade do outro por uma opinião mentirosa. E aí você vai falar com a pessoa e ela parece que é tão justa, tão correta, mas está prejudicando toda a sociedade. Obriga-se que todo estabelecimento público tenha uma rampa para o cadeirante. Obriga-se que tenha na calçada a marca para o cego andando. Eu acho tão bonito andar aqui em Palhoça, tem tanta marca para o cego andar. Eu só não sei onde é que eles estão.
que eu nunca vejo um. É injusto. Sabe por quê? Porque estão dizendo que é justiça, estão dizendo que é correto. Se verdadeiramente se preocupasse com o cadeirante, em vez de gastar dinheiro em calçada, dê para ele um carro automático que ele possa dirigir. Dê para ele uma cadeira motorizada que possa subir a escada sozinho. Você está percebendo? Mas não, prejudica o termo, o limite da possessão dos outros a seu bel prazer. Maldito. Vamos adiante. 18. Maldito aquele que fizer que o cego erre o caminho. Você achou que Deus ia escapar ao cego, né? Eu acho tão interessante porque as pessoas, elas montam aqueles negócios da calçada tão bacana. E aí você presta bem atenção e aquela coisa termina num poste. Termina no poste, termina no bueiro, termina de qualquer jeito. Eu fico pensando, ou o pedreiro não acredita no que ele está fazendo, ou não sabe o que está fazendo, ou ele é um maldito mesmo. Porque se um coitado do cego for seguir aquilo que está na calçada, ele vai cair no bueiro, ele vai bater com a cara no poste. Meu irmão, minha irmã, enquanto você e eu não nos portarmos verdadeiramente em justiça, se nós realmente não nos importarmos com a necessidade do outro, só fizermos de conta que nos importamos, nós somos malditos. Não adianta eu colocar calçada para cego, rampa para pessoa que anda de cadeira de roda, se no meu coração eu não me importo. Se nas minhas atitudes eu não me importo com as pessoas. Eu preciso rever a minha caminhada. Verso 19. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Como nós temos recebido estrangeiros, e muitos deles têm sido logrados no troco, no salário, nos seus direitos. Tem alguns que já apelam para o outro lado, né? Mas deixa eu dizer para você, nós temos que receber bem o estrangeiro, cuidar dele, zelar pela sua vida, zelar pela sua necessidade, permitir que ele cresça, que ele seja próspero. Eu me alegrei quando vi o que o Bolsonaro fez lá em Roraima. O exército estabeleceu inúmeras casas e recebeu todos aqueles venezuelanos de maneira digna. Tem como se fazer quando nós queremos fazer. Você pode fazer a diferença. Não, mas o que isso muda para mim? Você não vai ser amaldiçoado. Sabe quando você despreza o estrangeiro, você não quer atender, você não quer ajudar ele, você está sendo maldito. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E aqui ele diz ainda assim, do órfão e da viúva. Está cheio de gente preocupado com marmanjo, usuário de droga. Está cheio de gente preocupado com bêbado. Meu irmão, não é isso que a palavra diz. Você não vai encontrar aqui maldito aquele que prejudica o bêbado, não acha? Você vai achar aqui maldito aquele que prejudica o órfão, a viúva. O órfão é o de menor, que não tem pai, que não tem mãe, que não tem alguém que o apoie. Pastor, eu queria investir no necessitado. Procura o órfão, procura um orfanato. Faça a diferença de verdade. Procura uma viúva. Socorra quem realmente precisa, porque do contrário nós somos malditos. Manare, verso 20. Leia lá na sua Bíblia. Maldito aquele que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai. Maldito aquele que se deitar com algum animal. É um maldito. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe. Maldito aquele que se deitar com a sogra. É maldito mesmo. Maldito aquele que ferir a seu próximo em oculto. Maldito.
Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente. A mão de Deus vai cair sobre aquele que fez mal ao inocente. Deus é justo. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. Meu irmão, às vezes nós queremos saber por que algumas coisas vão tão mal. Pode saber, existe um pecado, existe um erro, existe algo errado. Nós precisamos corrigir a nossa caminhada para poder avançar na bênção do Senhor. Amém? Verso 15, Deuteronômio 28, verso 15. Você está em Deuteronômio, no capítulo 27. Vá para o capítulo 28 e o verso 15. Deuteronômio 28, 15. Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Será, pois, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virá sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Algumas nações por onde eu andei, você anda quilômetros e quilômetros viajando por estrada e você vê os campos secos e nenhum animal vivo, nada. E é um negócio tão impressionante porque de repente você se depara com a cerca que divide a nação. Sabe, vai começar outra nação e aí você passa aquela fronteira. Você passou a fronteira e de repente aquilo que era tudo seco, agora está tudo verde. Mas não é tipo assim, depois de alguns quilômetros, virou a cerca, passou a cerca, mudou tudo. E aí de repente está tudo verde e o rebanho aparece. Mas como? Só a cerca. Num está seco e sem animal, no outro está verde e cheio de animal. O problema é a cerca? Não, o problema é quem mora. Você está entendendo o que eu estou falando? Como é a tua casa? Quando passa o portão para dentro do teu território, como é? Fala da bênção e de maldição. Mas é tão impressionante que as pessoas elas não conseguem enxergar que o problema está nelas. Elas sempre dizem que a culpa é dos outros. Não, é que eles são ricos porque eles roubaram de nós. Ah tá, até a grama eles roubaram de certo. Como é que a grama deles é verde e a tua é seca? Ou nós corrigimos a nossa caminhada, ou a maldição nos alcançará. A desgraça. Você precisa entender que o teu Deus é justo. E às vezes dá a impressão que fazer tudo certo não vale a pena, porque está todo mundo fazendo errado. Não se esqueça, Deus é justo. Continue fazendo certo, porque a nossa morada é temporária aqui. Porque esta casa terrestre se desfará, mas temos de Deus uma eterna. Este governo vai se desfazer, os ímpios derreterão, mas nós vamos ressurgir em glória. Aleluia! Amam Toromanagasúria. Verso 19. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão, a derrota, em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído, até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixastes. Quando nós abandonamos a Deus, entramos em desgraça, entramos em miséria. Quando você olha para uma nação como a Índia, que tem tanto recurso, tanto dinheiro, tanto poderio, e você vê a miséria em que eles vivem, você entende o que Deus está falando.
Eles preferem adorar os seus deuses, criarem as suas imagens. São mais de 300 milhões de pessoas que não têm luz, não têm água, não têm saneamento básico e não têm o que comer. Eles usam o esterco, as fezes humanas para fazer fogo. E ali eles cozinham a sua comida. E se você ler na palavra de Deus, a palavra de Deus diz: farei com que você coma nas tuas próprias fezes. Sabe o que algum comunista vai dizer? Não, a culpa é dos outros países. Não. Eles não se arrependem dos seus pecados, eles não se arrependem dos seus erros, eles não percebem que os deuses deles só levam eles para miséria, miséria, miséria e miséria. Pega os principais países protestantes do mundo, que se chamam evangélicos, crentes pentecostais, e você vai perceber que eles vivem em fartura, em bonança e prosperidade. Sinal que o Deus dos protestantes deve ser muito bom. Pega o Deus de Israel, olha para a nação de Israel e você vai ver que o Deus deles é bom. Não tem jeito, meu irmão. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus, porque se nós rejeitarmos a palavra de Deus, nós cairemos em desgraças. E se nós não colocarmos a palavra de Deus na nossa vida em prática, Ele diz: eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. Deixa eu dizer para você, você tem que casar virgem e você deve se manter casado até que a morte te separe. Não, você não pode casar homem com homem, mulher com mulher. É pecado, é abominação, você vai para o inferno. E não bastasse isso, você trará confusão aos teus filhos, trará desgraça aos teus filhos. Não tem o que fazer. Não preciso nem entrar no mérito da ciência. A palavra de Deus diz: é pecado e acabou. Não dê lugar para Satanás na tua história. Não dê lugar para mentira na tua história. Seja correto. Ponha a tua história de pé diante do altar e diga: eu vou viver de acordo com a lei do meu Deus. É tão maravilhosa a lei do nosso Deus. A mulher, ela tem que ser amada, o homem tem que ser respeitado e as crianças têm que ser cuidadas. Uau! Por isso que eles nos odeiam. Porque essa é a lei de Deus: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso eles ficam tão bravos. Você tem que proteger o órfão, você tem que proteger a viúva, você tem que cuidar do idoso, você tem que suprir a necessidade do aflito. Nos odeiam. Nós estamos tão errados. Você está aí? Não se preocupe. O nosso Deus governará essa nação. Governará o mundo. Maraste Komanai. Por isso hoje eu te convido ao arrependimento. Reveja a tua vida. O meu pai, ele dizia: você pode passar com a média 7. Dá para passar. Você pode tirar 6,5 e ir para a recuperação e passar. Mas se quiser, você pode passar com 8, com 9 ou com 10. Você pode entrar no céu tirado como um tição do fogo. Ou você pode entrar no céu com a tua obra. Vai ser provada pelo fogo a tua obra, a verdade de quem você é. Que você não seja simplesmente um tição tirado do fogo, que verdadeiramente você seja um homem de Deus, verdadeiramente você seja uma mulher de Deus. E pare de dar desculpa de que o fulano, de que a igreja, de que o Beltrano. Você dará conta da sua alma. Você dará conta da tua vida, você dará conta da tua história. Eu acho tão engraçado as pessoas, elas vêm ofertar, elas ofertam R$5, R$10. Vão comer um lanche e gastam 30. Um lanche. Se forem 3 já dá R$90, R$100, porque ainda compra mais um picolézinho, uma coisinha.
e acha que Deus é bobo, porque está ofertando para o pastor. Não, meu irmão, você nunca está ofertando para o pastor, você está apresentando a Deus. Eu posso até viver da tua oferta e do teu dízimo, mas deixa eu te dizer, não é você que me sustenta, é Deus. Porque antes de que a igreja existisse, antes que ela tivesse tamanho, antes que ela tivesse entrada, eu já vivia de Deus, Deus já me sustentava. Você está entendendo? Quantas vezes, sem recurso nenhum, sem ninguém me conhecer, o dinheiro entrava. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E Ele vai te sustentar e continuar te sustentando. Então a tua oferta, o teu dízimo, não é para o pastor. Você está apresentando a Deus. Você está apresentando a Ele. Mas quando você faz a tua oferta achando que apresenta o homem, você está sendo maldito. Porque você não percebe Deus nas tuas ações, você não percebe Deus na tua casa, você não percebe Deus no que você faz. Mas quando você adentrar este lugar com temor e tremor, você encontrará um Deus justo que vai te honrar e te levantar e te colocar numa posição decente. Ele diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Ele vai sarar a tua terra, Ele vai sarar a tua vida, se você se levantar e disser: eu creio em Deus. Amanto romanagat. E será que se ouvires ao Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que invocando sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te dará a abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou dar aos teus pais. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Amanto romanagassúria. Aleluia. Temanto romanagai. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Esta vida vai findar, mas eu tenho um corpo glorioso, onde passarei a eternidade com o Senhor. Charamanto romanagassúria. Quero te convidar a ficar de pé. E eu quero que você venha à frente. E você vai dizer ao Senhor: me dê a graça de mudar aquilo que está errado na minha vida.
Me dê a graça de abandonar o pecado da minha vida. Me dê a graça de corrigir o meu caminhar. E talvez você não tenha nenhum grande pecado, nenhum grande erro. Mas eu vou falar por mim. Se importe com o outro. Quando nós começarmos a nos importar com os outros, de verdade, você vai ver que a graça do Senhor vai fluir em teu favor. Quando você começar a se importar com o outro, Deus começa a se importar contigo. Quero convidar o presbitério a estar aqui na frente. Enquanto o ministério vai estar louvando, adorando ao Senhor, eu quero estar impondo as mãos sobre você. Se você precisa de uma cura, venha para frente. Se precisa de uma transformação na tua história, no teu lar, esteja na frente.